pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, não esqueça de nos seguir no Instagram, que vai estar aparecendo aqui em cima. E também se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários ao final, dê um joinha, nós contamos com você, tá bom? E aqui tem nossas redes sociais no link do YouTube. O tema de hoje, amados, é o princípio sacerdotal da confissão das iniquidades geracionais. Nós vamos ver que sim, é possível o cristão, aquele que é crente, aquele que é nascido de novo, orar em favor da sua família, né, em favor dos seus familiares, da sua nação, né? Nós estamos vivendo um tempo difícil, tanto a nível familiar, né? A família tem sido solapada, destruída, tudo quanto é lado, né? Afligida de todas as maneiras, e muitas estão se esfacelando, se destruindo, bem como a nossa nação precisa de muita oração sacerdotal, de confissão dos pecados, das iniquidades, tanto geracionais como também nacionais, como nação, tá bom? Então, fique conosco, nós vamos estar falando sobre essa temática muito importante, espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento teológico, bíblico, acerca das coisas do Espírito, das coisas do mundo espiritual. Primeira coisa a ser entendida é que a resposta bíblica para lidarmos com as maldições hereditárias é através de uma confissão inteligente das respectivas iniquidades geracionais, ou seja, pecados feitos ao longo das gerações. Só para nós entendermos aquilo que nós estamos lendo, eu vou ler Gênesis capítulo 20, Êxodo capítulo 20, o famoso trecho que fala do decálogo, né, dos 10 mandamentos, onde a palavra de Deus diz assim, desde o versículo 4, Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, aqui poderia ser trocado por Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vemos aqui claramente que existe essa questão das maldições hereditárias, das iniquidades geracionais, que acabam afetando as gerações por causa de pecados dos antepassados, tá bom? Então, infelizmente, essa se tornou, né, essa questão de confessar de forma inteligente as respectivas iniquidades geracionais, infelizmente essa se tornou uma prática totalmente perdida ao longo dos séculos, e principalmente nos dias atuais, limitando assim a capacidade sacerdotal da igreja em restaurar os lugares, ou seja, as situações que antigamente estavam assolados de geração em geração. Iniquidades não redimidas, amados, funcionam como âncoras que prendem ou limitam o comportamento das sucessivas gerações. E a ignorância com relação a essa confissão de iniquidades geracionais acaba alimentando uma respectiva influência demoníaca, às vezes ao longo das gerações, que pode deixar com que a descendência se torne refém dos mesmos comportamentos de pai para filho, assim vai, de avô para pai para filho, um tipo de memória coletiva que estabelece certas práticas pecaminosas como uma espécie de cultura familiar, fazendo com que as sociedades percam totalmente o contato com Deus. Então vale ressaltar aqui que todos os homens a quem o próprio Deus nomeou como intercessores, né, como homens e mulheres de Deus que discernem as coisas do Espírito, esses intercessores, né, que Deus nomeou, exerciam sim a prática de confessar as iniquidades dos seus antepassados, que se acumularam ao longo das gerações, e esse sim é um princípio na Bíblia que poucos sacerdotes conseguiram redescobrir. E um exemplo disso é a oração de Daniel, tá? Daniel 9, 16 a 17,
a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: Senhor, segundo todas as tuas justiças, aqui Daniel orando, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Lembre-se que Daniel era um homem de Deus piedoso, zeloso, fiel, que amava os mandamentos de Deus, que orava todos os dias, 3 vezes, olhando para Jerusalém, na direção de Jerusalém, né? Na direção da cidade de Jerusalém. E ele continua dizendo: do teu santo monte, onde estava Jerusalém, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, olha essa referência aqui, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Daniel 9, 16 a 17. Então Daniel 9, assim como Êxodo capítulo 20, que é os 10 mandamentos do Senhor, nos dão base para acreditarmos que sim, é importante orarmos, intercedermos, pelo menos de uma vez, né, em favor da nossa família, no sentido geracional, e não só isso, também pela nossa nação, pelos pecados, pelas iniquidades feitas ao longo das gerações. Então, existe uma esfera, né, de confissão das iniquidades geracionais que nós vamos estar falando aqui. A primeira delas é que até quantas gerações podemos confessar intercessoriamente as iniquidades? É uma pergunta que surge aqui nesse nosso estudo. E a resposta é que esta é uma questão que devemos analisar com bom senso, com sabedoria. A Bíblia não apenas estabelece uma esfera de mapeamento de maldições dentro de um campo de 3 a 4 gerações, como também estabelece uma esfera de confissão de iniquidades em torno de 10 a 14 gerações, são as menções bíblicas com relação a isso. E esses textos seguintes, e muitos outros na Bíblia Sagrada, nos dão uma indicação sobre isso. O primeiro texto que nós vamos trazer é Deuteronômio 23, de 2 a 3. A Bíblia diz: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrarão na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Deuteronômio 23, de 2 a 3, tá bom? Mateus 1, 17, também a Bíblia Sagrada diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, novamente, aqui é importante nós ressaltarmos que a Bíblia não tem informações cegas ou casuais. Deus não coloca nada à toa. Então, precisamos, né, que Deus nos dê o coração de um intercessor, de alguém que ora, para que possamos discernir esses textos bíblicos com inteligência espiritual e sociológica. Então, explicando melhor, né, os registros aqui de Mateus, Deus demorou 14 gerações, ou seja, de Abraão a Davi, para construir uma nação que seria o seu agente redentor na face da terra. Que nação é essa? Nação de Israel. No reinado de Davi, o grande rei Davi, a nação de Israel atingiu o seu ápice, o seu apogeu, ocupando todo o território que Deus havia prometido a Abraão, experimentando o auge da sua glória e o cumprimento das promessas feitas a ele como povo. Então, seguindo, né, a história judaica, após a morte de Davi, iniciou-se um processo de decadência espiritual, que depois de 14 gerações resultou na destruição da nação, no sentido de cativeiro, né, de escravidão da nação pelos babilônicos. No governo de Roboão, filho de Salomão, né, o reino foi dividido em 2 partes: Judá com 2 tribos e Israel levando 10 tribos, separando, né, de Judá. Aos poucos, né, separando o povo de Israel. Aos poucos, um processo de propagação de iniquidades e idolatria se estabelece no reinado de Israel, culminando no desterro de 2 nações. Primeiramente, Israel foi para o cativeiro da Assíria e depois Judá para o cativeiro
na Babilônia, como nós falamos. Êxodo 22, versículo 30 diz: E busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. E a pergunta que nós fazemos é: será que Deus pode encontrar você, mulher, homem de Deus, você que está me ouvindo, como um intercessor, como alguém que levante o muro, que se coloque na brecha perante o Senhor, por essa terra, pela nossa gente, pelo nosso povo, pelas nossas famílias? Então, olha só o que Deus diz: para que não a destruísse, porém a ninguém achei. Como estão escassos homens e mulheres de valor, homens e mulheres fiéis, homens e mulheres intercessores, homens e mulheres que estejam na brecha. Então aqui, como o próprio Deus explica aqui nesse trecho de Ezequiel, por falta de intercessores, a nação de Israel, que fora levada para a Síria, nunca mais voltou para sua terra até então, tornando-se conhecida como as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Já no cativeiro em Babilônia, as outras 2 tribos que foram levadas junto com Judá, alguns intercessores experimentaram ministérios expressivos. Dentre eles o trecho que nós lemos de Daniel, que fizeram com que a nação então fosse preservada e depois pudesse retornar à terra prometida em 3 levas. Primeira com Jeroboão, segunda com Esdras e a terceira com Neemias, tá bom? 3 levas. Isso, exatamente. Zorobabel, desculpa, não é Jeroboão, com Zorobabel, me perdoa, a primeira leva era Zorobabel, segunda Esdras, o restaurador do templo, e a terceira com Neemias, o reparador dos muros de Jerusalém. Então a Bíblia menciona como esses intercessores se humilhavam diante de Deus em face da situação de desterro, e ali de julgo, de cativeiro, confessando então as suas iniquidades, seus pecados, e também os pecados dos seus pais, como nós lemos ali em Daniel 9. Desde que o processo de decadência havia se iniciado há 14 gerações atrás, com a morte do rei Davi, e aí declínio de Israel. Então homens como Daniel, Neemias, Esdras e tantos outros, profetas e homens de Deus mencionados na palavra de Deus, faziam isso que nós estamos ensinando para você, a oração intercessória sacerdotal. E faziam menção e confissão sacerdotal das iniquidades geracionais dos seus pais, dos seus avós, e assim vai, praticadas por essas 14 gerações, como Mateus esclarece no capítulo 1. Então, desde que Davi, até a deportação para a Babilônia, houve 14 gerações. E a história segue após a deportação para a Babilônia, e passaram-se mais de 14 gerações até que o Redentor, Jesus de Nazaré, viesse. Onde a Bíblia diz: e desde a deportação para a Babilônia até o Cristo também passou 14 gerações. Portanto, aquilo que foi mapeado até 4 gerações, lá em Gênesis, que nós lemos, Êxodo 20, a partir do versículo 4 e 5, pode e deve ser confessado também, não tem nada de errado, até 10 ou 14 gerações. Então, essa é a área de influência, a área de abrangência, Em Êxodo 20 é mencionado até 4 gerações de pecados, iniquidades, e Deus visitando, Deus visitando aqueles que se abandonam a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, de alguma maneira vão ser afetados, influenciados espiritualmente, negativamente, como nós vimos. Mas pode afetar, como nós lemos nos trechos, até 10 ou até 14 gerações, conforme esse exemplo que nós citamos de Israel, do declínio de Israel de 14 gerações. Até que veio quem? O Messias, Jesus, para restaurar todas as coisas, resgatar todas as coisas. Então, obviamente, a intercessão não isenta essas gerações da sua culpa, da sua responsabilidade diante de Deus. Até porque cada pecado é de responsabilidade individual e intransferível. Mas a colheita do pecado, muitas vezes, ela vem
de maneira coletiva. E é isso que nós estamos ensinando aqui, tá bom? Então, a intercessão não isenta essas gerações da sua culpa diante de Deus, mas desautoriza o direito de perseguição em relação às sucessivas gerações, estabelecendo um divisor de águas, um novo céu sobre as futuras gerações, quando é orado, quando é confessado, quando existe essa atitude de quebrantamento, essa oração intercessória, sacerdotal, uma nova realidade surge nas famílias, nas cidades, nas nações, livre agora, através da oração, da intercessão de um povo fiel, que entra na brecha, que batalha espiritualmente em favor do seu povo, da sua família, da sua nação, ela se torna livre das perniciosas influências de Satanás, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, no vídeo seguinte, nós vamos estar falando mais sobre jejum corporativo e confissão geracional. Continue conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Esperamos, de alguma maneira, estar ensinando a você o valor da oração. Mais do que a oração, da intercessão. E mais do que a intercessão, a batalha espiritual, a oração sacerdotal intercessória em favor das famílias, em favor da sua cidade, da sua geração e em favor da sua nação, assim como Daniel, assim como vários, Neemias, Esdras, vários homens de Deus fizeram. Assim Deus espera que entremos na brecha, no lugar da oração, da intercessão, do clamor, para que Deus mude a sorte das nossas famílias, da nossa nação, da nossa cidade e das nações. Quem sabe Deus nos use poderosamente para fazermos toda a diferença no mundo espiritual, que vai repercutir também no mundo natural. Que Deus abençoe a sua vida, do seu coração, que você se torne um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, de oração, de intercessão, porque Maranata vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando para buscar um povo fiel, comprometido, aliançado com Ele, em santificação, em honra, que se consagra, se santifica, que vive a vida da palavra, em obediência à palavra, mas também a fé bíblica, confiante na obra de Jesus, nos méritos de Jesus. É um resgate, tudo isso que nós estamos ensinando é um resgate de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É direito nosso, como povo de Deus, como filhos de Deus, utilizarmos essa autoridade, esse discernimento, esse entendimento, assim como Paulo fazia, orava pelas igrejas, orava pelos irmãos, invocava a bênção de Deus, quebrava os poderes espirituais. Assim eu e você seremos homens e mulheres de intercessão e de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, entra aqui nas nossas redes sociais. Se você quiser investir também nos nossos ministérios, aqui tem como você fazer isso. Nosso Instagram já apareceu aqui também. Entre no site betelonline.com.br, tem todas as nossas ministrações, os cultos ao vivo que você pode assistir conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.